Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. Terceira questão. Sobre a reavaliação da medida socioeducativa, conforme previsto na Lei 12.594, é correto afirmar que, letra A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Pessoal, aqui é o nosso gabarito, tá certo? O gabarito aqui tá corretíssimo, ó. Isso aqui você extrai lá do artigo 42, tá certo? Artigo 42. As medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas, isso você retira lá do artigo 99, então você tem que combinar o artigo 42 combinado com o artigo 99. Olha só, o 99 aqui do ECA, tá certo? O 99 do ECA com o 42 da lei do Sinase. Aqui é a letra de lei. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores, tá certo? Para justificar a não substituição de uma medida mais grave por outra menos grave, tá certo? As medidas elas podem ser aplicadas de forma cumulativa ou de forma isolada. De forma isolada, eu posso aplicar, por exemplo, somente uma advertência. Posso aplicar somente uma advertência, somente uma obrigação de reparar o dano, somente uma prestação de serviço à comunidade, somente uma liberdade assistida, somente uma semi-liberdade ou somente a internação, tá certo? Aí vai depender da necessidade e da proporcionalidade da aplicação da medida. E também eu posso aplicar a chamada progressão de medida. É quando você sai de uma medida mais grave para uma menos grave. Por exemplo, sair de uma internação para o meio aberto, ou semi-aberto, né, que é a semi-liberdade, ou da semi-liberdade para uma liberdade assistida, ou para uma prestação de serviço à comunidade. Agora, tem medidas que eu posso acumular. A exemplo, eu posso acumular a advertência com a prestação do serviço à comunidade. Mas você consegue perceber a possibilidade de aplicar a medida de internação juntamente com a prestação de serviço à comunidade? São incompatíveis. Não tem como eu internar o adolescente, ele vai ficar ali restrito, privado de sua liberdade, e ao mesmo tempo eu querer que ele preste serviço à comunidade. Eu tenho que progredir para um regime mais brando, tá certo? Que seria aí a semi-liberdade. Ou a própria liberdade assistida. Como também ele pode regredir, né, na medida, ele pode sair, por exemplo, de uma prestação de serviço à comunidade e ir para a semi-liberdade ou a internação. Eles podem regredir ou progredir aí na medida. Agora, o ato infracional, a gravidade, os antecedentes e o tempo de duração da medida não justifica o fato de ser substituído para uma outra mais branda, tá certo? As medidas podem ser aplicadas isolada, cumulativa, bem como serem substituídas a qualquer tempo, desde que hajam a necessidade, a proporcionalidade e a adequação de aplicação dessas medidas. Gabarito, portanto, letra A, viu? Letra A tá tranquilo aqui. Letra B, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas por meio aberto. A reavaliação, elas podem ser reavaliadas, tá certo? A manutenção, por exemplo, a semi-liberdade e a liberdade assistida, ou melhor, a liberdade assistida é um prazo de no mínimo 6 meses de aplicação.
A prestação de serviço à comunidade, eu aplico ela no máximo durante 6 meses, ó, 8 horas semanais. E a internação, eu tenho que reavaliar a necessidade da internação a cada 6 meses. Não significa que eu não possa reavaliar antes, tá certo? O que eu não posso é passar de 6 meses. Então, a cada 6 meses, no máximo, deve ser reavaliado a necessidade de manter aquele adolescente internado. Beleza? A reavaliação da manutenção, da substituição, ó, por uma mais branda, ou até mesmo caso de suspensão das medidas de meio aberto, tá certo? Ou seja, de saída fechado para um meio aberto, e do respectivo plano individual de atendimento, o PIA, que a gente já viu aí quais são os casos que cabem, pode ser solicitado a qualquer tempo, mas a reavaliação deve aguardar o prazo de 6 meses. O erro está aí, ó. Eu não preciso aguardar esse prazo de 6 meses. O que eu não posso é ultrapassar 6 meses. Agora, a medida pode ser reavaliada 3 meses de aplicação? Pode, porque o artigo 99 fala que podendo ser substituída a qualquer momento. Então, antes da substituição, eu vou avaliar, certo? Eu vou reavaliar a necessidade de mantê-lo em um meio aberto ou em um regime ali fechado. Beleza, gente? Feito o pedido de reavaliação da medida, a autoridade judiciária designará a audiência. Pessoal, tem audiência? Sim, mas essa audiência aqui não é obrigatória, tá certo? Então, pode ser feito um pedido aí sem a necessidade da audiência. A audiência só se for necessário. A substituição por medida mais gravosa, ó, que seria a regressão, em casos de regressão de medida mais gravosa, somente ocorrerá em situações excepcionais, perfeito, após o devido processo legal, perfeito, tá certo? O adolescente precisa ser ouvido, exceto no caso de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Pessoal, não. Nesses casos também vai ter o devido processo legal, tá certo? Quais são os casos de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta? Suponhamos que o adolescente foi aplicado para ele uma medida de prestação de serviço à comunidade e ele não frequenta, né? Não vai no local, ele não está nem aí. Faltou uma vez, já posso aplicar uma medida mais grave? Não. Faltou uma vez, ainda não é caso. Agora, quando ele falta mais de uma vez, tem que ter aqui, ó, o requisito reiteração. Tá certo? Quando ele descumpre reiteradamente, ou seja, faltou por mais de uma vez a prestação de serviço à comunidade, aí eu iria avaliar a necessidade de aplicação de uma medida mais gravosa. E enquanto isso, ele pode ser submetido a uma internação, sanção, que é aquela aplicada, ó, durante 3 meses, tá bom? A gente tem 3 tipos de internação. Ó, temos a internação permanente. O nome é permanente, mas no máximo 3 anos ou até ele completar 21 anos. Temos a internação sanção, que é quando ele descumpre uma medida anteriormente imposta de forma reiterada, e a internação provisória, tá bom? Não pode ultrapassar 45 dias, tá certo? Então, vamos lá. Letra D também está errado. E letra E, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas não pode ser solicitada pelo próprio adolescente. Já paro por aqui, porque o adolescente ele tem sim esse direito de solicitar a suspensão ou substituição da medida, tá certo? O adolescente, o defensor, bem como os pais, possuem esse direito. Beleza, gente? Quarta questão aí na tela. Conforme a lei do SINASE, é competência do Estado. Pessoal, a lei, ó, do SINASE, tá certo? Ela divide aqui as competências que é da União, dos estados e do município, tá certo? Então, eu separei aqui basicamente as principais, né? Dividido aí pela repartição de competência previsto na lei do SINASE. Então, por exemplo, o município vai elaborar o plano municipal de atendimento socioeducativo, tá certo? O município pode ter o seu plano municipal, o estado pode ter o seu plano estadual e a União, lógico, né, vai elaborar o plano nacional, como se fosse uma regra geral. O município vai manter programas de execução de medidas de meio aberto, né? Por exemplo, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Quem vai
elaborar esse plano, quem vai manter esses programas é o município. Beleza? O Estado, ele vai manter programas de internação e semi-liberdade, certo? São meio fechados. E a prestação de assistência técnica, tá certo? E suplementar financeira aos municípios. Então o Estado, ele vai prestar assistência técnica e financeira ao município. Beleza? E a União tem esse compromisso de prestar a assistência técnica e suplementação financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios, tá bom? Então trouxe aí de modo geral, né, quais são as repartições de competência previstas no SINASE. Bora ver o que a questão diz. Ó, vamos lá. Competência do Estado. Formular e coordenar a execução de política nacional. Peraí, cabe ao Estado a execução da política nacional ou estadual? Estadual. Então já está errado aqui. Letra B. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para oferta regular de programas do meio aberto. Perfeito. Ó. O município é quem vai prestar manter, né, o sistema de meio aberto, porém essa assistência, tanto técnica quanto suplementar, pertence ao Estado, beleza? Gabarito, letra B. Letra C, financiar com os demais entes a execução de programas e serviços dos sistemas. Não, gente, não fala nada disso aqui não. Instituir e manter processo de avaliação do sistema socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Não, isso aqui é competência de todos, né? De todos e não não somente, né, do Estado, beleza? Principalmente da União. Gabarito, portanto, letra B. Tá bom? Com a tabela aqui facilita muito.